Ela era o rosto que todo brasileiro via toda semana na televisão. Depois de uma única noite, virou assunto de todo mundo e não do jeito que queria. Sendo chamada de oportunista, agora eu tô sendo chamada de ingrata. Essa é a história de Juliana Oliveira, a assistente de palco que passou mais de uma década sobre os holofotes do De Noite com Danilo Gentili no SBT e que viu tudo que construiu desabar num período curtíssimo de tempo. Mas antes de falar sobre a queda, você precisa entender o tamanho do que ela tinha. Danilo Gentili não apenas a contratou, ele a inventou. Tirou ela de um bastidor apagado de uma emissora menor e construiu um personagem sob medida, com fone de ouvido, camiseta de produção, presença garantida em câmera. Não era figurante de fundo, era parte do show. E isso tem um preço. Na Band, ela recebia entre 6 e 8 mil reais por mês. No SBT, segundo o jornalista Ricardo Feltrin, que acompanhou o caso de perto, esse número foi para a casa dos 40 mil, por mês. E não para por aí. Num processo judicial, o próprio juiz citou que só em 2023 a renda dela ultrapassou 400 mil reais em um único ano. 400 mil! Para muita gente, isso é o que uma vida inteira de trabalho não garante. Era uma trajetória que parecia blindada. Aí veio a denúncia. Juliana veio a público acusar Otávio Mesquita de importunação. Mas não ficou só nisso. Em determinado momento, ela virou o alvo para Danilo Gentili também, dizendo que tudo aconteceu debaixo do nariz dele, que ele ficou inerte e deixou no ar a sugestão de que, por ser uma mulher preta e pobre, não recebeu o suporte que merecia. Pesado? Muito. O problema é que Danilo não engoliu em seco. Ele veio a público com áudios reais, gravados na época, em que aparecia insistindo para ela registrar boletim de ocorrência, oferecendo advogado, prometendo apoio. Os áudios existem, estão lá, e abalaram a narrativa que ela apresentou. Enquanto isso, a esfera criminal foi andando, ou melhor, parou. A Promotoria de São Paulo analisou o caso, entendeu que a conduta descrita não configurava o crime denunciado e arquivou. Sem processo, sem réu, sem condenação. Aí, a mesa virou. Otávio Mesquita foi para a justiça pedindo indenização por danos morais, alegando que foi destruído publicamente por uma acusação que não se sustentou. Juliana respondeu na mesma moeda, pedindo indenização também. Os dois queriam sair dali com dinheiro e com a razão. O juiz surpreendeu os dois lados. Negou os dois pedidos, nenhum centavo para nenhum dos dois. Mas dentro dessa decisão tem um detalhe que ninguém deveria ignorar. O magistrado reconheceu que Otávio sim tocou e agarrou Juliana, só que interpretou aquilo como uma tentativa de humor dentro do contexto do programa, sem violência física. E mais, reconheceu que Juliana tinha o direito legítimo de relatar o que sentiu. Por isso, nenhuma das partes foi punida. Os dois saíram ilesos, pelo menos no papel. Mas na vida real, os estragos foram bem diferentes para cada um. E aí, chega a parte que provavelmente te trouxe até aqui. O que aconteceu com a Juliana depois de tudo isso? Ela não sumiu, mas tombou. O contrato com o SBT não foi renovado no início de 2025, encerrando mais de 11 anos de vínculo com um dos maiores programas noturnos do país. Aquele fone de ouvido, aquela presença garantida toda semana, aquele salário de 40 mil, tudo ficou para trás. Hoje ela mantém um canal próprio na internet e apresenta um videocast menor, patrocinado por uma rede de farmácia. Os números de audiência são incomparáveis com o que ela tinha na televisão aberta. E segundo Ricardo Feltrin, o caminho de volta para a TV aberta deve ser longo e difícil, porque o que aconteceu queimou o filme dela com todo mundo do mercado. Nenhuma emissora quer assumir o risco de ter em casa alguém que pode virar um processo, uma crise, uma manchete. Esse é o paradoxo cruel dessa história. Ela falou, teve o direito reconhecido de falar, mas pagou um preço altíssimo por isso. E quem a ajudou a chegar lá foi exatamente a pessoa que ela depois colocou no banco dos réus da narrativa pública. Então agora, eu quero saber o que você pensa. Você acredita que Juliana foi sincera do começo ao fim e que o preço que ela pagou é injusto? O mercado punindo uma mulher que apenas relatou o que viveu?
Ou você acha que ela errou a mão quando envolveu Danilo Gentili, jogou fora uma relação que a tirou do anonimato e acabou destruindo a própria carreira com as próprias mãos? Deixa nos comentários, eu quero ler a sua opinião. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.